Muito bem, senhoras e senhores, começando aqui mais um Conversa Bruta, o podcast que você já sabe, o politicamente correto chora embaixo da cama em posição fetal e a mãe não vê. Então, lembrando que esse podcast tem um patrocínio da Oficina Profissional, que é uma plataforma de cursos, com cursos na área de logística, representação comercial e gestão de vendas. Então, peço que você entre lá em www.oficinaprofissional.com.br, escolha um dos cursos, lembrando que tem curso aí a partir de R$60 e que você pode parcelar pela plataforma em até 12 vezes. Corre lá para ser meu aluno e sem mais delongas, que hoje o programa está especial, porque eu tô com nada mais nada menos aqui, que é eu primeiro, já vou apresentar ela diretamente, né? Mas eu também vou pedir para ela também se apresentar, que é a deputada Ana Campanholo. Muito obrigado, deputada. Que felicidade ter você aqui, viu? A alegria é toda minha. Não sei se o pessoal que está em casa sabe, mas o Bruno ajudou a lançar a Ana Campanholo. Porque comecei a minha trajetória política aqui no litoral, na casa do Bruno. Nós tínhamos encontros do Instituto Liberal para estudar, ler livros juntos, e o Bruno fazia churrasco, fazia pizza, nos recebia lá. Então tudo começou na casa dele. Então a gente tem uma dívida de gratidão contigo também, Bruno. Cara, que legal. Fico muito feliz por isso. Mas já aproveitando que você está aqui, é um praxe, né, com o nosso convidado, sem pedir para se apresentar. Eu quero que você dê suas credenciais para quem, se é que alguém não conhece Ana Campanholo, né? Mas dê suas credenciais. Quem é Ana Campanholo? Então, sou filha de militar, esposa de militar, tenho 2 filhinhas, então sou mãe de 2 meninas, a Catarina e a Joana, sou deputada estadual mais votada da história, já estou no meu 2º mandato, então são 8 anos trabalhando por e em Santa Catarina. Além disso, de formação, sou professora de história, formada na UNO-Chapecó, pós-graduada em literatura portuguesa. Tentei fazer um mestrado na Universidade Pública de Santa Catarina, aqui na UDESC. Fui perseguida, não consegui concluir o curso, mas depois me lancei como política defendendo a plataforma de uma educação verdadeiramente livre de doutrinação marxista. Também sou autora de 6 livros, 5 deles são sobre feminismo, ou seja, a minha plataforma principal de mandato é o antifeminismo. Uma plataforma que a gente transforma também em projetos de lei, em discursos, em uma luta concreta que sim, traz alguns resultados para a população. Depois a gente pode falar sobre isso. E dito isso, a gente tem como praxe aqui no programa sempre, para a verdade poder sair mais leve, o brinde da nossa cachaça misteriosa, Ana. Não precisa tomar tudo num gole só. Vou fazer tá? uma oração antes, Deus me ajude. Amém. Eu costumo dizer que aqui no programa a cachaça misteriosa entra e naturalmente a verdade sai, que a gente tem apenas um compromisso, que é o compromisso com a verdade. Então, começando aqui o podcast, agora sim nós começamos o podcast, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acabou entrando para a política. Eu acredito muito, até pelo que diz Platão na obra República, que ele fala que a pessoa que é virtuosa, ela entra para a política empurrada. Né? Porque, na verdade, não faz parte da classe, não faz parte do grupo, da casta política, mas por alguma razão a pessoa acaba se vendo dentro da política porque ela é empurrada pelos seus. Eu queria te perguntar, como é que foi essa transição da Ana Campanholo, professora, para a deputada estadual, aquele momento de transição, como é que foi para você? Bom, foram muitos eventos em que eu tentei, sozinha como professora, realizar alguma transformação cultural, social. Percebi que eu esbarrava no problema da falta de poder político. Então, ainda assim, em 2014 foi minha primeira vitória política administrativa foi em 2014. A minha primeira vitória política de movimento social foi em 2013. Então, em 2013, nós realizamos um movimento organizado de estudantes na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e conseguimos fazer a presidente Dilma mandar SMS à época, para que o Cesare Battisti, que é um terrorista italiano, saísse da UFSC, que não realizasse uma palestra que estava já agendada. Então, foi a minha primeira experiência de realizar um movimento social, liderar um grupo orgânico e conseguir uma vitória política. Aquele momento, aquela agenda cancelada por um terrorista, me inspirou e me motivou a perceber que era possível começar de baixo,
mesmo não tendo uma trajetória política, mesmo não tendo uma família poderosa na política, começar de baixo e construir um projeto. Depois, em 2014, eu denunciei a proposta curricular de Santa Catarina, que é um documento feito por aproximadamente 100 professores, que estava vigente desde 1994. Ou seja, em 2014 já eram 20 anos de atuação desse documento, feito sem o legítimo processo democrático, ou seja, os deputados não votavam essa proposta, era apenas um grupo de educadores que se reunia e estabelecia regras, um norte filosófico para a educação do Estado. E esse documento era 100% esquerdista. Já nos princípios norteadores, no início, na introdução, o documento mencionava Vygotsky, Marx e Gramsci como eixos norteadores da educação de Santa Catarina. Nós denunciamos em 2014 e eu consegui chegar até o parlamento através do deputado Kennedy à época, deputado estadual, que levou minha denúncia para lá. O secretário da Educação à época, Eduardo Deschamps, não pôde fazer cara de paisagem, ele foi obrigado a dar um depoimento sobre isso. E em 2014 foi elaborada uma nova proposta curricular, aí sim, menos esquerdista. Não posso dizer livre de esquerdismo, mas pelo menos eles tiveram que se dar o trabalho de disfarçar o materialismo histórico e dialético naquele documento. E aí eu percebi que, apesar dessas vitórias acontecerem, era preciso mais, era preciso ter uma voz. Eu não podia ficar dependendo da boa vontade de um outro parlamentar para confiar ou não nas denúncias que eu estava fazendo. Eu queria ser a protagonista dessa denúncia, levar essa denúncia adiante, conseguir alcançar a Secretaria de Educação para cobrar um processo administrativo contra esses agentes. Enfim, nós lançamos então a candidatura em 2018, onde eu fiz 35 mil votos. E entrei na 26ª cadeira. Depois, em 2022, a maior votação da história, a primeira cadeira. Mas nesse processo de 2013 a 2018, foram 5 anos de muito trabalho cultural, de muito trabalho orgânico, estudando, lendo, me preparando. Não imaginava, evidentemente, que teria a oportunidade de me tornar política, mas quando essa oportunidade, eu diria, caiu no meu colo, que eu acho que sim, é um chamado divino, se bem que muitos políticos usam muito mal isso, né? Todo mundo foi chamado por Deus. E se o povo quer, eu serei candidato. Mas as coisas se construíram de um jeito quase miraculoso mesmo na minha vitória. 35 mil votos para quem teve apenas 7 mil reais de doação investidos numa campanha. O concorrente da mesma cidade que eu na época era o Thiago Morastoni. Era filho do prefeito. Olha só, o filho do prefeito, a máquina pública inteira em Itajaí trabalhando para ele. Eu, uma professora lá do interior, com apenas 7 mil reais, um carro velho e uma... você lembra como é que foi aquilo ali? Meu Deus! E ele não se elegeu e eu me elegi. Então, assim, eu sei que houve muito trabalho, eu agradeço a você que me apoiou em 2018, mas eu não consigo deixar de ver a mão de Deus nesse projeto. Então, eu entrei para a política porque eu percebi que mesmo que eu fizesse muito fora da política, coisa que eu nunca deixei de fazer, que é o trabalho cultural, o trabalho de base, mesmo que eu fizesse muito fora da política, certas coisas só podem ser feitas por um político. Então, ou você encontra esse bom político e passa a apoiá-lo, ou você se torna esse político. É claro que hoje na direita nós também temos um outro problema, né? A gente enfrenta, não sei se tu percebe, todo mundo quer ser cacique, ninguém quer ser índio, né? É verdade. Todo mundo quer ser o candidato, mas o candidato precisa de um bom jurídico, de uma boa equipe para construir base, articuladores políticos, pessoas que entendam de partido, de formação de partido, pessoas que entendam história de Santa Catarina, por que determinado município é assim, por que determinada coisa que funciona em Itajaí não funciona em Blumenau, por que funciona em Blumenau não funciona em Três Itilhas. Então, nós como políticos de direita precisamos de um gabinete. E às vezes é difícil encontrar esses quadros. Também precisamos de quadros para nomear Secretaria de Educação, precisamos de pessoas no Conselho Tutelar, diretores de escola, pedagogos, diretores de ensino. Tem tanto lugar para ocupar no espaço público que não é só o mandato. Hoje nós enfrentamos esse desafio também, desafio que o próprio presidente Bolsonaro enfrentou. Se elegeu, foi nosso presidente, certamente nos deu muitas alegrias, mas não conseguiu entregar mais, muitas vezes por falta de quadro. Cercou-se de pessoas ou que vinham da esquerda, ou que eram fisiológicas, mas não estavam realmente comprometidas com o novo projeto dele, ou pessoas que eram de direita, mas não tinham a competência necessária para aquela função. Enfim, hoje nós carecemos na direita de quadros, né? De professor de história, professor de filosofia, conselheiro tutelar, juiz, promotor, defensor público. Então não é só o mandato que faz política, não é só o mandato eletivo que faz política. Mas, enfim, respondendo à tua pergunta, eu fui empurrada para a política porque eu me senti muito sozinha quando tive que enfrentar o problema da doutrinação marxista, da perseguição contra cristãos na universidade, e não tinha um representante extremamente comprometido com essa pauta. E aí, a gente entra numa questão que eu acho fundamental. Olavo de Carvalho foi muitas vezes apontado como o guru, o mentor de
Jair Bolsonaro. Quando, na verdade, quem é aluno do Olavo de Carvalho sabe muito bem que o próprio Olavo acusava o Bolsonaro de ser poster boy da sua, né, do seu trabalho, né, de um trabalho já feito já de longos anos. E aí a gente tem algumas questões bastante interessantes, Ana. Primeiro de tudo, o Olavo, ele sempre orientou e direcionou o Bolsonaro, e muitas vezes o Bolsonaro não escutou o Olavo de Carvalho. Muito embora, e não obstante tudo isso, a gente observa que existe uma dificuldade hoje, por exemplo, de conseguir nomes da direita, não só para política, para montar, por exemplo, um jornal ou alguma coisa que seja um meio, de fato, de trabalho, um meio de ação. Não depender apenas da política. Você acredita que... Claro, a gente vai entrar depois no assunto dos caciques políticos e tudo mais, é muito cacique para pouco índio, mas eu acho que antes da gente entrar nisso, é importante a gente fazer esse contraponto. Será que a direita faltam, de fato, pessoas mesmo para fazer esse tipo de trabalho? Porque eu vejo que a direita é muitas vezes acomodada, tá ganhando seu dinheiro, tá lá, mas ninguém realmente quer dar cara a tapa. Então, exatamente esses espaços que o professor Olavo diz que deveriam ser preenchidos, muitas vezes quando surge alguém com talento, alguém que se destaca, essa pessoa logo é empurrada para a política. Então, pode ser um influenciador, um escritor, um advogado, se destacou, se tornou um pouco famoso na internet, já é cooptado para se tornar um candidato. Tem a parte boa e tem a parte ruim disso. A parte ruim dessa projeção política antecipada ou apressada é que nós realmente não temos, por exemplo, um jornal impresso ou uma revista impressa de direita com um alcance significativo. Eu, assim, tenho... O pessoal do MBL me odeia. Eu também detesto o pessoal do MBL. Eu também odeio eles, tá tudo certo. É um ódio muito grande que existe entre nós. Mas eles têm uma revista, que não me falha a memória, chama Valete. Valete, exatamente. Então, eu já tive a oportunidade que eu debati contra uma menina do MBL e ela levou uma revista Valete para mim de presente. Eu levei meus livros, depois inclusive quero te presentear também. Muito eu obrigado. Levei meus livros para ela me trouxe a revista que ela participou. E eu li a revista, levei para casa. Caramba, a revista bonita, colorida, bem editada, os textos muito trabalhados. Você vê que tem um esforço editorial por trás daquilo ali. Parece que o preço até é caro, mas o ponto é... Até o MBL, que é coordenado por uma turma tudo juvenil, assim, né? Irresponsável, sem família. Até o MBL tem uma revista. Né? Então, você olha quantas revistas a esquerda tem. A esquerda, além de ter revistas declaradamente de esquerda, como, por exemplo, a revista Piauí, eles também se infiltram em outras revistas, em revistas de moda, em revistas para mulher, em revistas de saúde, eles estão infiltrados em todo lugar. Então, eles estão infiltrados em quase todas as revistas nacionais, além de estarem com revistas declaradamente esquerdistas, e a direita não tem material. Digamos assim, tem na MBL, nós estamos perdendo para a MBL. Eu acho sempre ruim perder para a MBL, porque eu acho eles terríveis. Um jornal sério que consiga se estabelecer por 5, 10 anos, né? A gente conseguiu alguns avanços, por exemplo, a Jovem Pan, a Revista Oeste, mas ainda é muito incipiente se você considerar que a maior parte das pessoas... Foi feita uma pesquisa pela Folha de São Paulo, se não me falha a memória, que diz que nós temos 20% de lulista, 20% de bolsonarista, 20% de direitista, 18% de esquerdista, se não me falha a memória. Então, são 40% de pessoas declaradamente de direita ou bolsonaristas. Como que nós, com 40% partidariamente do nosso lado, do nosso espectro, não temos um jornal impresso de distribuição significativa, não temos um jornal consagrado, não temos uma revista de circulação nacional? Quando a gente fala também sobre arte, sobre literatura, parabéns, você recebeu aqui o Diogo Fontana, é um excelente escritor e ótimo, maravilhoso mesmo, mas você veja como literatura de péssima qualidade da esquerda consegue entrar para a lista de livros lá das universidades, né? Da UFSC, o DESC. Best-sellers. Enfim, conseguem entrar para a lista de leitura obrigatória dos vestibulares. A gente não tem literatura sendo produzida significativamente. Nós não temos arte, teatro, música, sabe? Ou o músico é de direita e começa logo a ser perseguido e vira já aquela politicagem, enfim. Tem tanto espaço cultural que o professor Olavo dizia que tinha que ser preenchido, que não está sendo preenchido. E isso também serve como autocrítica. Sabe que várias vezes eu me perguntei na minha carreira, será que eu não deveria estar
me dedicar menos à atividade político-partidária e me dedicar mais aos livros? É um dilema que eu tenho. Mas mesmo assim, mesmo com esse dilema, nós em 8 anos de mandato entregamos 6 livros publicados. E por que isso é importante? Vídeo do YouTube, discurso do YouTube, vídeo de TikTok, Instagram, tudo isso pode cair. Os caras derrubam a tua página inteira ou o vídeo se perde no meio de tantos outros. Mas um livro publicado, ele fica para daqui a 100 anos, 200 anos. Um livro pode ter um efeito de mudar o mundo, na verdade, depois que o seu autor morreu. Então, claro, o professor Olavo tinha muita razão. Ele tinha alguma até resistência que seus alunos se tornassem mandatários, né? Se tornassem deputados federais, estaduais, e que abandonassem a principal tarefa que ele dizia era uma tarefa cultural. Ele criou o COF em 2009. Ele dizia assim, hoje acho que, sei lá, são 20 mil alunos, mas quando começou ele disse, não tem problema, se a gente for 200... O importante é que sejam 200 capacitados que mudem o pensamento cultural do Brasil. Tem um escritor também que fala algo muito bonito, que agora me fugiu o nome do autor, mas ele diz assim, não devemos ter medo de voltar a ser 12. Né? Foi o João Paulo II. Foi o João Paulo II? Talvez tenha sido. E olha que eu nem sou católico. Hein? Não, é que eu também não, mas é que eu leio, assim, às vezes tem 5 livros misturados. Mas eu achei essa frase muito bonita, né? Não temos que ter medo de voltar a ser 12. E realmente é preciso uma elite cultural. Eu sei que a esquerda não gosta dessa expressão, elite, né? Mas a esquerda tem uma elite intelectual. Se bem que o Olavo escreveu o Imbecil Coletivo para tripudiar dessa elite. Mas o fato é que eles têm, né? Eles organizam um núcleo cultural e intelectual que dita os rumos do saneamento básico, saúde, educação, cultura no Brasil, né? Eles têm o Foro de São Paulo. A gente não tem o Foro de Santa Catarina. Nós não temos. Gostaríamos de ter. Acho que começaram a surgir iniciativas nos últimos 10 anos, mas são iniciativas proporcionalmente fracas em relação ao tamanho da direita no Brasil. E isso é muito triste. Ainda assim, graças a Deus, a esquerda está com uma liderança jovem bem mais enfraquecida do que a esquerda está com a liderança jovem mais enfraquecida do que a nossa. Então, a gente tem um futuro pela frente. Eu gosto da expressão que o Nicolas usa. O presente é deles, mas o futuro é nosso. Que bacana. E, na verdade, Ana, eu enxergo muito a questão política, né, da seguinte forma. A esquerda, ela sempre agiu de forma muito sistêmica. A esquerda sempre foi muito a questão da orientação, da ordem, da instrução, não somente partidária, mas também desses intelectuais que você citou, né, falado pelo Olavo no livro O Imbecil Coletivo. Mas aí eu entro num ponto que eu vejo que é o seguinte: a direita, ela trabalha de forma extremamente orgânica. E por que eu falo isso? Você esteve falando do APAS, né? E o APAS, para mim, ele é um exemplo que precisa ser colocado para o resto do Brasil. Vamos falar o seguinte: se das 27 unidades federativas nós tivéssemos pelo menos 10 estados com a mesma iniciativa do APAS aqui em Santa Catarina, perfeito, eu acredito que a coisa já estaria muito mais avançada. Só que eu acredito que falta muito para a direita esse lado, vamos dizer assim, sistêmico, né? Porque, por exemplo, quando saiu o APAS, eu vi influenciadores da própria direita falando mal da iniciativa. E muitos daqueles que nós conhecemos e sabemos, é coisa da Ana Campanholo, nós não vamos, porque acaba caindo, ao invés de entender a formação intelectual, em vez de entender a formação cultural e essa parte sistêmica que a direita tem que ter, que a esquerda é muito organizada, acaba se caindo numa coisa que eu vejo que é uma picuinha política que acaba sendo prejudicial até a nossa própria formação, né? Sim, com certeza. Tem muita picuinha desnecessária na direita, mas eu acho que algumas são necessárias. Por exemplo, o que aconteceu ali com o PL da misoginia, onde todos votaram a favor, todos de direita, religiosos, cristãos, católicos, todo mundo votou a favor. Aquilo ali não é uma picuinha, aquilo ali é gravíssimo. A direita deveria ter parado por um mês para discutir por que isso aconteceu. Aliás, eu até antecipo, isso aconteceu exatamente por causa do processo que eu gostei que você usou a palavra hegemonia, eu vou aproveitar para falar sobre isso, sobre o processo que eu descrevo no meu livro Hidra Feminista. Nós fizemos um mapeamento de como a esquerda trabalha para aprovar um projeto de lei, desde que pega uma ideia mirabolante, como o pronome neutro, né? Que inicialmente só é ridículo, né? Como é que pode os caras me convencerem a trocar a palavra aluno por alune? Quando você ouve isso pela primeira vez, você tem vontade de rir, parece ridículo. Então, a Hidra Feminista é uma
teoria política muito simples, inclusive, muito inspirado no professor Olavo, que explica como é possível transformar uma aberração intelectual, uma fraude intelectual como o pronome neutro, em uma lei ou em uma política pública, em uma regra para a administração pública. Como um absurdo desse acontece? Como esse processo acontece? Nós tratamos sobre isso no meu livro recentemente lançado chamado Hidra Feminista. E o subtítulo é justamente sobre hegemonia cultural e política. A palavra hegemonia foi usada pela primeira vez por Lenin no século XX, quando ele tentou descrever o seguinte: como que nós faremos com que a classe operária da Rússia consiga formar alianças com a classe política ou influenciar a classe política. Depois o Gramsci, mais uma vez o intelectual italiano, popularizou essa expressão através dos seus livros, da sua teoria, falando sobre tomar a educação em vez de tomar os quartéis, de realizar uma transformação política por meio da cultura e não por meio da força militar. Se bem que nenhuma ditadura existe no mundo sem o apoio das polícias, né? Da polícia militar, das forças de segurança. Não existe. Toda ditadura tem o apoio deles. Mas, enfim, veja, esse conceito de hegemonia é justamente o que nós deveríamos ter parado para discutir quando o PL da misoginia avançou. Inclusive, continua avançando agora. Essa semana eu vi uma notícia da Tabata Amaral e de um parecer favorável ao PL da misoginia no Congresso. Um negócio absurdo. O Brasil devia parar para discutir isso. Esse aqui é um problema civilizacional. Se as mulheres forem consideradas cidadãos de primeira classe, os homens forem considerados cidadãos de segunda classe, não tem como subsistir uma civilização baseada em direito humano, baseada em justiça, que verdadeiramente luta pela fraternidade e igualdade. Não existe isso. Todos os pilares ocidentais, todos os pilares cristãos que fundamentam uma sociedade patriarcal, ou seja, todos que existem, né? Todos que subsistiram. Tudo isso cai por terra se o PL da misoginia se tornar culturalmente hegemônico. E veja, ao ponto de conseguirem aprovar isso qual que é o conceito de hegemonia afinal? Hegemonia se aplica perfeitamente ao que aconteceu nesse PL da misoginia. É quando um grupo político como a esquerda, o espectro de esquerda, conseguiu fazer a direita, o centro, a extrema-direita, os indecisos, absolutamente todos os políticos trabalharem pelo seu projeto político. Essa é a materialização da hegemonia comentada por Lenin, comentada por Gramsci. Então, o problema dessa lei, você falou de picuinha. Nesse dia não era uma picuinha. O Brasil tinha que ter parado para discutir por que aconteceu um negócio desse. Então, você que está em casa, se interessa por esse assunto, eu, modéstia à parte, sugiro que leia a Hidra Feminista. Nós dividimos em 4 eixos a atuação do movimento feminista, mas isso serve para o ambientalismo, para a pauta indigenista, para a pauta racista. Em 4 eixos, como eles pegam uma ideia de um professor, de um doutor, de um PhD, por mais absurda que seja, como era a ideia do pronome neutro na caneta da Monique Wittig, feminista, que publicou sobre isso lá no final do século passado, como eles pegam isso, por mais absurdo que seja, e transformam em uma lei. E todo mundo aceita, e quem fala contra é taxado de louco. Então, eu sugiro que leiam a Hidra Feminista para compreender esse sistema que você está falando aqui. Falta um sistema, falta um fluxograma, falta hegemonia de direita. Eu vi que você usou essas expressões. E está corretíssimo. Falta organização na direita. Nós temos muita organicidade, nós temos muita atuação orgânica. Sabe, a tia do Zap, o dono de um supermercado, o dono de um posto de gasolina, um empresário que... Nossa, são muito de direita, são muito patriotas, são muito bolsonaristas. O coração do cara é 100% apaixonado, quer ajudar o Brasil, quer salvar o Brasil. Então, nós temos uma atuação orgânica e não uma atuação organizada. É surpreendente o poder de organização da esquerda. Eu vou dar um exemplo. Posso? Temos tempo? Mas por favor. Então, o espaço é teu, pô. Então, deixou a mulher falar. Já tentou discutir com a sua esposa, né? Ela sempre tem razão. Não, ela fala meia hora, tu fala 2 minutos. Eu tenho certeza. Então, aqui não vai ser diferente. Bom que você está acostumado. Olha só. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente. 2 anos atrás, isso também está no livro A Hidra Feminista. Se você tem esse livro em casa, procure o capítulo chamado Caso Rabuja. Bom, o vereador Rabuja, ele estava num evento que ele ajudou a organizar. Um evento da UVESC, União de Vereadores de Santa Catarina, do qual ele fazia parte da diretoria. Ele, o vereador Rabuja, como membro da diretoria, fez um evento para mais de 400 pessoas na Assembleia Legislativa, vereadores de toda Santa Catarina. Nesse evento foi convidado, entre os muitos convidados que tinha, havia uma deputada do PT palestrando.
Essa deputada do PT fez um discurso 100% feminista. O vereador que estava sentado levantou a mão e interpelou esta vereadora sobre o número de feminicídios e de homicídios. Ela falava sobre aproximadamente 80 mulheres mortas no estado de Santa Catarina e o vereador Rabuja, que era vereador em Lontras, levantou a mão e perguntou sobre quantos homens tinham sido assassinados em Santa Catarina. Ele foi humilhado, muito maltratado pela deputada, que disse que se ele quisesse saber qualquer coisa sobre esses dados, ele que se virasse, procurasse na internet, que isso não era com ela. O que já é grave em si, porque um político, um deputado, tem que se interessar por políticas públicas, sim, com relação a 50% do eleitorado, que são os homens. Tem que se importar com crianças, tem que se importar com idosos, enfim. E aí a deputada dá essa resposta mal criada e o vereador é vaiado e, enfim, acontece uma celeuma. O que eu queria falar? Olha a capacidade de organização da esquerda. Imediatamente, naquele ambiente ali mesmo, eles já passaram abaixo-assinado contra o vereador para pedir a expulsão dele da UVESC, da União de Vereadores de Santa Catarina. Além do abaixo-assinado, nas semanas seguintes, diversas câmaras de vereadores aprovaram moções de repúdio contra ele. Além disso, diversos portais de mídia noticiaram o caso como violência política de gênero. E aí, imagina o nome do vereador Rabuja nas páginas, assim, vereador de Lontras pratica violência política de gênero contra a deputada mulher. O eleitor não sabe o que é violência política de gênero, o que são esses termos feministas. Ele vai achar que o vereador praticou violência contra a mulher. Enfim, aí tem todo aquele desgaste, toda difamação, todo dano moral que a pessoa serve. Mas eu estou descrevendo esse caso do Rabuja, que está lá no livro Hidra Feminista, para você ver o seguinte: eles conseguiram fazer um abaixo-assinado, moções de repúdio e um ataque midiático violento contra ele em questão de dias. Isso porque eles estão em contato uns com os outros. Um vereador de esquerda está em contato com os outros, eles têm grupos, eles têm hierarquia. E eu não digo hierarquia para mandar, mas hierarquia para mandar, não para mandar uma ordem política, mas para passar uma informação. Então, você tem um guarda-chuva de poder. Imagina os deputados federais lá em cima, que são articulados com os estaduais, que são articulados com os vereadores, que são articulados com lideranças de sindicato, diretores de escola, professores, enfim. É um guarda-chuva de poder do maior para o menor, não para autoritariamente determinar algo, mas para fazer com que se construa uma rede de pressão midiática, uma rede de difamação midiática, uma rede de aprovação de moções de aplauso, moção de repúdio, moções de apoio, moção de agravo. Então, veja, a esquerda é muito organizada. O caso do Rabuja é apenas um. Um vereador sozinho foi engolido por essa máquina, que eu chamo de hidra feminista, e teve dias amargos aí, né? Eu fui a única deputada do estado de Santa Catarina a defender o vereador Rabuja. Defendi na tribuna, fiz uma aula de 1h30 para defendê-lo, com dados, com pesquisa, um conteúdo muito legal, você pode encontrar aí na internet. Enfim, então, olha só, eles são organizados. Nós não somos organizados dessa maneira. Por que eu digo isso? Vamos tentar imaginar essa organização. O presidente Bolsonaro, quando era presidente, ele vetou a distribuição gratuita de absorventes. Pois bem, quantos assuntos nós podemos tratar com relação à distribuição gratuita de absorvente? É uma ótima pauta para que a direita, por exemplo, sinalize que política pública para a mulher tem que ser para a mulher. Por exemplo, mulheres trans não vão ter acesso à distribuição gratuita de absorvente, porque mulheres trans, na verdade, são homens que não menstruam. Então, veja que momento para culturalmente nós difundirmos em vários portais e revistas artigos sobre por que políticas públicas para mulheres precisam ser só para mulheres. Eu tenho um projeto de lei em Santa Catarina que distingue, para fins da administração pública, o que é homem e o que é mulher. Homem é aquele, mulher é aquela que naturalmente foi projetada para produzir óvulos, ainda que não os produza, e homem é aquele que tem um aparelho reprodutor naturalmente projetado para fecundar esses óvulos, ainda que não os fecunde, por um acidente, por uma doença, por uma síndrome. Pois bem, nós não tínhamos, aquela era uma oportunidade onde nossos colunistas, nossos jornalistas deveriam ter explorado esse tema no Brasil todo, falando sobre como políticas públicas para mulheres têm que estar declaradamente, assumidamente destinadas só a mulheres. E a importância de haver um marcador biológico nessas políticas públicas.
teria sido uma oportunidade maravilhosa, que não foi explorada. Segundo, o Bolsonaro precisava ser defendido. Porque as pessoas começaram a dizer que o Bolsonaro era a favor da pobreza menstrual. É um absurdo. Por que o presidente fez esse veto? Tu se lembra? Por que o presidente fez esse veto? Porque um deputado federal não pode ordenar despesa para o executivo. Porque senão um deputado vai falar que tem que distribuir o absorvente, outro vai dizer que tem que distribuir fraldas para recém-nascidos, outro vai dizer que tem que distribuir fralda geriátrica para idosos, outro vai dizer que tem que distribuir cão-guia para cego, outro vai dizer que tem que distribuir material em braille, outro vai dizer que... Cada político vai tentar pegar um pouco do dinheiro do Estado, ou da Prefeitura, ou da União, e dizer que vai para a bandeira dele. Se eu sou futebol, vou dizer que tem que distribuir bola de futebol para os campi... Enfim, as pessoas vão começar a criar despesas. Então, o Bolsonaro vetou, inclusive porque... constitucionalmente, um deputado federal não pode ordenar despesas para o Poder Executivo. Então, o Bolsonaro ali precisava também ter sido defendido pela sua base. Vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais de todo o Brasil deveriam ter usado seus portais para explicar. Meus amigos, o veto do presidente não é ódio às mulheres, não é misoginia, é apenas uma questão constitucional. Mas veja aqui esses outros projetos de lei tão incríveis que o presidente já fez pelas mulheres, como o Caixa delas, entre outros, que era, por exemplo, facilidades para a mulher microempreendedora abrir uma empresa, contrair um empréstimo, certo? Esse era o momento de dizer que o Bolsonaro vetou essa lei por esse motivo, mas que olha tudo mais que ele fez. E para isso não precisava muito. Precisava apenas um centro de comunicação organizado que tivesse um briefing de 2 páginas mostrando eixos, possibilidades de narrativa para influenciadores, para jornalistas, para deputados estaduais e vereadores usarem as suas redes, receberem esse PDF. Um PDF de 2 páginas, um PDF de 4 páginas para circular entre todos os militantes, entre todos os influenciadores de direita. Nunca houve essa organização, nunca houve esse fluxograma. E apesar de, assim, eu amo o presidente Bolsonaro, é um homem de um coração generoso, um homem simples, um homem honesto. Ele sempre disse, ninguém pode dizer que eu sou corrupto. E, de fato, o presidente Bolsonaro... Chama de corrupto, porra! Exatamente. O presidente Bolsonaro foi, sim, um presidente honesto, né? Já vasculhar a vida toda dele, foi um presidente honesto. Ele é um homem honesto. Então, ele tem atributos, tem tantas qualidades. E o que faltou ali na gestão? Faltou esse fluxograma. Eu me lembro que em 2022, eu fui até Brasília com uma agenda com a alta cúpula do presidente. Justamente para apresentar para ele um dossiê, um documento, mapeando todos os políticos catarinenses eleitos e pré-candidatos de todos os partidos. Eu lembro de ter levado esse documento impresso, justamente porque eu não queria, né, que o documento digital vazasse, e mostrando, olha, quais são as ameaças, a proporcionalidade de ameaça de cada um. Eu me lembro, por exemplo, que alguns deputados eu marquei, alguns políticos eu marquei com amarelo, outros eu marquei com vermelho e outros eu marquei com verde, uma bolinha. Expliquei para eles, olha, o verde de direita, é comprometido com as nossas pautas. Às vezes você tem que conversar alguma coisinha ali, ninguém é perfeito, mas são pessoas do bem. Eu lembro que eu botei essa bolinha lá, deputado Sargento Lima, é um cara do bem, pré-candidato a deputado federal, um cara legal e tal. Aí peguei e disse, esse aqui não tem conversa. Por exemplo, deputado Fabiano da Luz, do PT, botei lá a bolinha vermelha, esse aqui descarta, esquerdista, comprometido com as pautas de esquerda, é um deputado de esquerda, não conto com ele. Aí aqueles que, assim, é fisiológico, é catarinense, se você conversar, de repente ele precisa de um agrado, de uma atenção, atender um pedido dele, ele vem para o nosso lado. Eu mapeei todos os nossos políticos, deputados federais, estaduais, e tentei ter essa conversa com a cúpula do presidente. E perguntei, então, vocês, assim como eu estou trazendo esse material para vocês, que eu trabalhei meses nele, vocês podem me passar qual é o nosso fluxograma lá em Santa Catarina? Qual é o fluxograma de poder de Santa Catarina? Por exemplo, quem que é o nome que coordena as bases? Quem é o nome que coordena os vereadores? Quem é o nome que coordena as pautas? Quem é que brifa o assunto da semana? E simplesmente não tinha. A alta cúpula não me deu informação nenhuma, você acredita, Bruno? Acredito. Eu falei, quem que é o nome? Aí eles me falaram assim, olha... Tem uns cara legal lá em Santa Catarina. Se você quiser, pode falar com o Jorge Seife. Eu falei, não. Aí... Ai, que convívio desagradável. Não, pois é. Aí eu disse assim, não é possível que... Eu falei pra quem, não vou dizer nomes, né? Lógico. Eu falei, olha, não é possível, porque o Jorge Seife, na época, era secretário da Pesca. Ele não tá lá. Ele tá aqui. Então quer dizer que o nome de Santa Catarina é o secretário da Pesca que vive aqui em Brasília. E que nasceu no Rio de Janeiro, tem sotaque carioca. Eu quero saber... Desculpa, tem que falar, desculpa. Quem que é a liderança daqui? Né? Qual que é o fluxograma daqui?
E eu digo, o fluxograma tem que ser de baixo para cima, sabe? Você vai cooptando vereadores, presidentes de associações, e eles constroem uma liderança de bairro, líder de um bairro, líder comunitário, aquela professora da PAI, aquela diretora da PAI que todo mundo ama, que não é política, mas ela tem influência, que tá com a causa dos autistas, aquele coronel da polícia militar que todo mundo gosta dele, ou aquele sargento de uma companhia que, pô, a cidade inteira respeita. Cadê essas pessoas que pertencem ao fluxograma de poder da direita? Simplesmente não tinha nome. O nome que me deram foi Jorge Seifo. Eu falei, infelizmente, Jorge Seifo não conhece. Tanto que quando ele lançou o seu próprio filho candidato a vereador, não conseguiu elegê-lo na cidade dele, né? Então, assim, ele não tinha essa entrada que eu estou dizendo, né? Não estava penetrado nos meandros de Santa Catarina. Então, faltou essa organização, faltou esse fluxograma. É preciso ter um sistema, é preciso ter um fluxograma. E a esquerda faz isso tanto nas sombras quanto ostensivamente. Ostensivamente, a esquerda faz isso com o Foro de São Paulo, já que está todo mundo agora discutindo crime organizado. Vale lembrar que o Foro de São Paulo, do qual faz parte o PDT, o PT, também fazia parte das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, responsável pelo narcotráfico em toda a América Latina. Então, eles têm ostensivamente o Foro de São Paulo, que tinha reuniões anuais, que era um movimento internacional, e tinha também um movimento acontecendo nas sombras. Eles são muito sem vergonhas. Eles acusavam o Bolsonaro de ter uma milícia digital. Lembra disso? Lembro. Diziam que o Bolsonaro tinha uma milícia digital, robô e confusão. O Lula se reelegeu agora, em 2022. Uma das primeiras coisas que ele fez foi fazer um jantar, almoço, café da manhã, para influenciadores. Encheu de influenciadores. Eu queria falar sobre isso também. Pode falar. Não, é que é o seguinte, né? Era esse ponto que eu queria chegar, Ana. Por quê? Eu tenho observado o seguinte, tá? A Janja promoveu esse jantar, tinha, mas assim, a fauna do zoológico inteira lá. Seres muito exóticos. Exatamente, era uma coisa assim... Passamos a acreditar que extraterrestres existem quando vemos a esquerda reunida. Não, exato, reptilianos, dá para separar por cores e raças de extraterrestres, inclusive, né? Mas o ponto aqui não é nem esse. Eles podem pegar toda essa galera, colocar lá e montar uma estrutura para poder fazer essa meio de ação. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que, primeiro, né, eu não vi a SECOM fazer absolutamente nada do que você comentou. Eu vi algum trabalho sendo feito na Secretaria de Cultura, com o André Porciúncula, cortando alguma questão ali da Rouanet e deixando os artistas revoltadinhos, vamos assim dizer, né? Mas o principal é que eu vejo uma coisa. Se o Bolsonaro ou a Michelle... Vamos colocar os personagens tal qual. Ao invés do Lula, Michelle Bolsonaro. Se Michelle Bolsonaro tivesse chamado os influenciadores de direita e feito exatamente a mesma coisa que a Janja fez, talvez já teria armado alguma coisa. Por exemplo, o judiciário já teria entrado, o STF já teria pedido 24 horas. Teria proibido propaganda política por influenciador digital. Exatamente. Será que isso não é um pouco da culpa da guerra assimétrica que a gente vive? Sim, também. Com certeza a guerra é assimétrica, né? Basicamente, eu lembro de uma expressão que o professor Olavo disse. Ele dizia, desde 2009, o dia que aparecer um candidato com um discurso conservador, mesmo que o cara não seja, um discurso conservador, esse cara vai ser eleito. E parecia impossível, porque você olhava para a urna, só tinha esquerda e extrema esquerda, e centro-esquerda. Então, por exemplo, o PSDB, eu lembro, que eu não tinha opção, eu lembro de ter botado um adesivo do 45 na época em que eu só tinha isso. O Aécio, aliás, eu até hoje desconfio do que aconteceu na eleição do Aécio. Eu não sei, foi estranho. Mas eu tava em lua de mel. De repente chegou um garçom e falou, a Dilma venceu. Eu falei, era inacreditável, não é? Não, era Exato. muito inacreditável. Mas enfim, o ponto é que, bom, naquele contexto foi bom que a Dilma se reelegesse, porque se a Dilma não tivesse reeleita, não teria surgido o Bolsonaro. O Bolsonaro surgiu na janela do Michel Temer, que foi um presidente, eu diria que economicamente teve acertos relevantes, como, por exemplo, com relação ao Ministério do Trabalho, com relação à reforma administrativa e tributária. Ele não foi de todo mal, né? E nesse período, digamos, de pacificação do país, quando Michel Temer estava lá, a direita conseguiu construir a candidatura vencedora do presidente Bolsonaro. E talvez se a Dilma não tivesse sido reeleita, a gente estaria patinando naquela falsa direita que seria o Aécio Neves. Concordo. Né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Eu acredito realmente nisso. Mas o ponto é que foi estranho aquilo ali. Mas respondendo a tua pergunta, de fato, quando
o curso do professor Olavo começou em 2009, ele disse, gente, parece absurdo, né? Mas se surgir um candidato com um perfil verdadeiramente conservador, que diga as coisas que têm que ser ditas, por exemplo, que não tem que ter pena de criminoso, de estuprador, de homicida, de latrocida, se esse candidato surgir, ele vai se eleger. Essa era digamos assim, uma profecia do professor Olavo. Só que, ao mesmo tempo, ele também dizia o seguinte, este candidato não pode ser alçado ao poder sem uma estrutura. Ele falava assim, não podemos ter a cereja do bolo sem o bolo antes, porque senão nós estaremos entregando esta cereja do bolo aos inimigos para ser martirizado. Outra frase do professor Olavo de Carvalho, que depois talvez dê para colocar aqui na tela, é que dizia que se o Bolsonaro não tomasse determinadas atitudes, ele acabaria vivendo da solidariedade ou da misericórdia de seus inimigos. Tal qual Nicolau Maquiavel. Alguma coisa assim. Então, assim, realmente o presidente Bolsonaro era um político inesperado, que assustou o sistema. O sistema se assustou quando ele se elegeu, mas o susto não se consolidou. Você teve medo, mas a ameaça não se consolidou. Não foi concreta essa ameaça. Então, o sistema se fortaleceu e hoje está mais forte do que quando o Bolsonaro começou, porque agora ele aprendeu a lidar com pessoas políticas como o Bolsonaro. Ele não sabia lidar antes, agora sabe. Foi durante o governo do presidente Bolsonaro que eles prenderam pela primeira vez o Daniel Silveira. O Bolsonaro deu anistia, né? Anistiou e eles derrubaram. É um negócio absurdo. Então, assim, conseguiram fazer com que o presidente não conseguisse efetivar. Quantas medidas provisórias? Você faz a conta. Quantas medidas provisórias do presidente Bolsonaro caducaram? Um tempo atrás eu estava olhando sobre isso para escrever a Hidra Feminista. E, se não me falha a memória, até a medida provisória da carteirinha estudantil gratuita caducou. Você lembra disso? Que você tem que porque olha só, você tem que pagar a carteirinha estudantil e esse dinheiro vai para o diretório acadêmico, para o Grêmio Estudantil, vai para a turma que é da esquerda, né? Que é o aparato que coordena a educação, que administra os meandros da educação no Brasil, que é de esquerda. Funcionários do MEC, concursados e também lideranças locais, União da Juventude, toda essa turma aí, toda esquerda. Então, quando você paga a carteirinha estudantil, você está pagando para a esquerda. Aí o Bolsonaro apresentou, se não me falha a memória, depois vocês pesquisem também, que eu não sou uma máquina de Google, né? Mas assim, o Bolsonaro apresentou uma medida provisória para a carteirinha ser gratuita. Olha que medida simples. Qual que é o estudante que não quer uma carteirinha gratuita? Era digital, né? Caducou. Ou seja, se eu não consigo uma carteirinha estudantil, eu vou conseguir uma reforma no Código Penal? No Código Civil? Vou reduzir a maioridade penal? Vou fazer uma reforma política? Se eu não consigo o mínimo, eu não consigo o máximo. Jesus, tem um momento que Jesus fala, né? Quem não é fiel no pouco, não será no muito. Ou seja, se você não consegue uma vitória pequena, você não vai conseguir uma grande. É óbvio, é evidente isso. Mas por que a gente não conseguia vitórias pequenas? Porque a vitória pequena começa com o vereador. E nós elegemos um presidente da República sem ter contabilizado na ponta do lápis quantos vereadores nós tínhamos. Então, em 2018, a gente elege o presidente Bolsonaro, em 2019 ele assume. Quando a gente vai para a eleição em 2020, quando é que é a eleição de prefeito? 2020? 2026, agora é 2028. Não, aqui teve, né? Depois 2024. Então, a gente foi em 2020. Né? O Bolsonaro eleito começou a assumir em 2019, no ano seguinte tinha eleição para prefeito. Nós não tínhamos mapeado vereadores e prefeitos. A gente não tinha prefeitos nossos de direita para grandes capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo. E para cidades pequenas também não. Que dirá, por exemplo, de vereador, né? De cargos menores. Não tinha, mas tem que ter. Você tá entendendo? Eu tenho certeza absoluta que na época da Ideli Salvati, primeiro governo Lula, que quem mandava aqui... Como é que eu fazia para falar com o Lula? Eu sei que a esquerda não presta, mas é o seguinte, eles não prestam, mas exercem poder. Então, se eles exercem poder, eles sabem fazer. Porque o poder não é algo que se conquista com o voto. No voto, você conquista o cargo. O poder exercido pelo cargo é um poder real que precisa ser constantemente testado, todo dia testado. Você é pai agora, né? Sim. Uma princesa chamada Amanda. Exato. Eu sou mãe também. Você tem só 2 filhos em casa. Um, que você ama e que te ama também. Eles testam o seu poder constantemente. O tempo todo. Imagina o povo e o sistema, você não vai testar o seu poder. Você tem que ser casca grossa, senão os caras te engolem. Então, basicamente, o que acontece com o presidente Bolsonaro? A gente elege o presidente Bolsonaro em 2018, mas em 2020 nós não tínhamos uma base, uma lista de vereadores. Veja o que aconteceu em Santa Catarina quando a gente elegeu... A gente não, né? Que Deus me livre, nunca votei no Lula. Mas quando o Lula é eleito, em 2012, e depois a senadora Ideli Salvati é eleita também. Junto com o Leonel Pavão, isso eu lembro. Isso.
A Ideli Salvati, ela era... Lembra do fluxograma de poder? Ela era o nome do Lula em Santa Catarina. Se você batesse lá na porta do Lula, o Lula vinha aqui pedir uma retroescavadeira para o município de Lebon Regis. Não. Você falou que é a Ideli Salvati? Então, a Ideli Salvati era o nome do Lula em Santa Catarina, senadora. Abaixo dela tinha o federal, abaixo tinha os estaduais. Esses estaduais tinham mapeados, cada estadual tem os seus prefeitos e os seus vereadores. E eles tinham os seus mapeados também. Isso aqui queria dizer o quê? 1.000 pessoas em cargo eletivo. Essas pessoas, quando... uma delas precisava falar com o Lula, eu ia primeiro para o deputado estadual, o deputado federal, chegava em Ideli Salvati levava a pauta para o Lula. Havia, desta forma, uma coesão, de modo que, da mesma forma, o Lula precisava de alguma coisa na ponta. Ele mandava para Ideli Salvati ligava para os federais ligavam para os estaduais ligavam para o prefeito, e naquela semana todo mundo apresentava aquele assunto na tribuna, todo mundo apresentava moção de apoio àquilo ali, organizava manifestações de rua, certo? Esse fluxograma não foi construído de 2018 a 2020, na eleição em 2020. O que o sistema observou? Os caras têm poder eleitoral, orgânico, mas os caras não têm poder partidário e político real. Tanto que o PSL se destruiu nos primeiros anos já. Lembra que o Bolsonaro foi eleito e já saiu no primeiro ano uma lista. Eram 100 deputados federais. Pessoal, se eu estiver errando algum número, vocês olham lá. Mas eram 100 deputados federais eleitos junto com o Bolsonaro, 50 traíram. No primeiro mês. Aí saiu a lista dos 50 para um lado e 50 para o outro. Você lembra disso? Lembro. Eu me lembro muito do deputado Daniel Freitas, que é meu amigo, sempre quando eu vou para Brasília, eu fico lá na casa dele. O deputado Daniel Freitas foi um dos deputados que ficou, por exemplo, no lado da lista do Bolsonaro. Mas teve alguns que foram para o outro lado da lista. Se não me falha a memória, o caso do Fábio Choquete. Sim, isso eu lembro. Que inclusive fez campanha contigo em 2018. Fiz. Eu carrego essa mácula. Poxa vida. Mas se serve de consolo, o deputado federal Fábio Choquete, que foi minha dobradinha aqui em Itajaí, região, na eleição de 2018, nos primeiros meses pós-eleição, já pediu a minha expulsão do PSL. Ele queria que fosse expulsa do partido, se mancomunou com o Moisés, que é o apelido dele de Moita, e aí tentaram de todo jeito me expulsar do partido. Eu passei a ser líder de oposição interna do partido, né? Enfim, confusões. Não tenho nada a ver com o Choquete mais. Lamentável. Mas enfim, ele até hoje está na política. Mas ele foi um bom exemplo. Daniel Freitas, deputado federal de Santa Catarina, pré-candidato à reeleição agora, um ótimo deputado. Ele ficou do lado do Bolsonaro, o Choquete ficou do lado da outra ala, da ala que traiu o Bolsonaro. Do Bivar, né? Exato. Mas então assim, em 2018, você já tinha, de 2018 para 2020, você já teve um rompimento. Perdemos 50% dos nossos líderes eleitos, cara. Olha que situação. E aí, em 2020, a esquerda olha para isso e diz, pô, os caras não são organizados. Eles não têm sindicato, eles não têm associação, eles não têm vereadores, eles não têm uma lista de vereadores, a quantidade de deputado nosso, federal e estadual, com quem eu falo e digo, cara, quantos vereadores tu tem? Dá a lista de nomes aqui. Uma lista. O João de Lages fez 150 votos. Maria de Lebon Regis fez 50 votos. Custa ter uma planilha com 150 nomes? E fraqueza traz agressividade, né? Eles eram mais fortes ainda. Perfeitamente. Eles perceberam em 2020, tanto que a gente não conseguiu construir candidaturas de direita para grandes prefeituras em 2020, tampouco conseguimos em 2024. Eu digo fora de Santa Catarina. Santa Catarina é um caso à parte. Se bem que aqui nós também temos muitas pessoas dentro do PL que eram de esquerda e são lobos em pele de cordeiro. Continuam sendo de esquerda, só finge que é de direita. Tem ainda. Mas assim, isso sempre vai ter. Assim como lá no PT deve ter um PT mais light que eles se odeiam entre si. Isso acontece. Mas o ponto é, nós não nos organizamos em 2020 para ter prefeitos, nós não nos organizamos em 2024 para prefeitos e vereadores. E evidentemente que o poder eleitoral não é a mesma coisa que o poder real. Veja que poder é um verbo, né? Aliás, poder é verbo e substantivo, né? O poder seduz, substantivo. Sim. O poder, ele gostaria de poder liberar armas para o Brasil todo. Aí estou falando de um verbo. Então, o poder tem essas duas acepções da palavra. Se eu tenho poder, eu tenho que poder algo. E a primeira pergunta que a direita tem que fazer é poder para fazer o quê? Não, e outra coisa, né, Ana? E poder, e também tem um detalhe, o poder, ele não é o poder eleitoral, não é simplesmente você votou, o cara ganhou, agora toda a máquina vai obedecer o cara, né, porque são coordenados para isso. Muito pelo contrário. O poder, ele tem a ver com aquilo que o Olavo falava, que é a quantidade de pessoas que te obedecem. Isso que é de fato poder, né? Exatamente. A quantidade de pessoas que você pode ligar e vão fazer o que você pede
Por mais que lhe custe algo, né? Por exemplo, fulano, eu sei que você não gostaria de fazer isso, mas eu preciso que você nomeie esse e desnomeie esse. Eu preciso que você exonere aquele, bota aquele outro lá. Eu preciso que você faça um vídeo dizendo o contrário do que você pensa. Quantas pessoas têm esse poder? O Lula tem esse poder. O Lula... A Janja tem, pô. É lamentável, mas... Meu Deus, a Janja... Como é que é? Eu não sei como é que é o nome da Janja. Rosângela. Ah, Rosângela. Mas eu gostei do apelido Janja, combina com esbanja, né? Não, e também e é a hiena, vilã do filme do Rei Leão, né? Ah, caramba, é mesmo. Puta merda. Mas é interessante porque quando a gente analisa isso, né? Eu gosto de conversar com a Ana porque é o seguinte, enquanto ela tá falando aqui, ela tá rabiscando tudo porque essa veia tua de professor você não perdeu, né? Não, é que senão eu não consigo raciocinar. Se eu ficar olhando na tua cara também, eu me distrai. Não, eu sei porque muitas vezes eu fui professor durante muito tempo, eu tenho a mesma mania, a mesma forma também de poder organizar as o ideias. raciocínio, exatamente. Não tá muito organizado aqui, pessoal, olha só. Deixa eu falar do que eu anotei aqui, mas por favor, deve. Olha só, eu anotei o seguinte. Aqui na Anfre, nós estamos em Balneário Camboriú. Só em Balneário Camboriú tem 2 milhões de reais da deputada Ana aplicados em saúde, segurança pública também, principalmente assistência social. Na Anfre, que é a Associação dos Municípios do Foz do Rio Itajaí, que nós tivemos 35 mil votos, tem 45 milhões de reais destinados por mim só aqui na região. 20 milhões que foram para o Marieta, que atende toda a região do Foz do Rio Itajaí, e mais 25 milhões distribuídos nos outros setores. Aqui pertinho também temos a região do Vale Europeu e a Anvale, né, do Vale do Itajaí. Mais 8 milhões para os municípios ao redor da Anfre. Daqui a gente, inclusive, vai para a Laguna depois. Só para a região de Laguna, nós temos 7 milhões de reais em emendas. Mas é importante dizer o seguinte, as emendas são apenas 0,03% do orçamento do Estado, para cada deputado estadual. Isso quer dizer, é muito pouco, é pouquíssimo recurso. O trabalho do deputado jamais poderia ser medido pelo exercício de 0,03%. Não, mas vamos economizar café no gabinete. Não, pelo amor de Deus. Não, é absurdo. Não poderia ser medido por isso. Mas eu falo de recurso porque às vezes as pessoas dizem, eu gosto da deputada Ana, mas eu não vou votar nela porque ela não fez nada pela minha região. Me dá essa revistinha. É justamente isso que eu queria. Porque me devolve, por favor? Tá querendo roubar minhas coisas? Eu vou te devolver, mas depois eu quero... Eu vou te entregar. Mas, por favor. Olha, esse aqui é um mapa de Santa Catarina e essa aqui é a extensão do nosso trabalho. Eu falo sobre lideranças políticas, desde lideranças políticas, como vereadores, assim como secretários adjuntos, cargos comissionados importantes dentro das prefeituras, que é onde a gente entregou recurso. Então, olha lá no extremo oeste, que o pessoal diz, a região do extremo oeste fica abandonada. Não pela deputada Ana. Norte, sul. Na Serra tem uma densidade demográfica menor em municípios maiores, por isso você vê esse espaçamento aqui. Mas tem recurso nosso, quase 100 milhões de emenda entregues em todo esse território, tá? Então, a deputada Ana é uma deputada com entregas regionais, não é só trabalho ideológico. Mas, se formos falar de trabalho ideológico e cultural, também não deixa a desejar, né? São 6 livros publicados, mais de 1.000 documentos apresentados na Assembleia Legislativa entre votos, relatórios, né, de voto, divergentes ou de relatoria, além de projetos de lei e indicações ao governo, correspondências, comunicações, requerimentos de informação. 1.000 documentos. Tá bonito esse mapa, né? Não, tá maravilhoso. Eu adoro essa página. É que, na verdade, eu queria fazer um desafio contigo, né? Eu queria falar nomes de município para você ir apontando no mapa, vamos lá, né? Para testar. Vamos testar, vamos lá. Você falou em Lebon Regis, aponta para mim, Lebon Regis. Aqui no meio. Vamos achar Lebon Regis aqui. Aqui, ó, Lebon Regis, aqui no meio. Próximo. Tá, o Lebon Regis é o pior IDH. Olha só, um dos piores IDHs de Santa Catarina. Quem conhece Lebon Regis é uma cidade gigante em extensão, mas com a densidade populacional baixa, que não dá conta com o recurso da prefeitura, por exemplo, da própria infraestrutura. Não consegue asfaltar a quantidade de estradas rurais que tem lá. Então, eu quero abrir um parênteses para Lebon Regis tem recurso da deputada Ana, mesmo tendo pouquíssimo voto meu lá. Às vezes, coisa de 20 votos, 30 votos numa cidade, mesmo assim a gente se faz presente lá. Pois bem, Lebon Regis, para você ter uma ideia, não teria condições só com a prefeitura de asfaltar as estradas rurais, né, que são aquelas que atendem a população agrícola. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para elogiar o governador Jorginho Melo, porque o governador Jorginho Melo fez o programa Estrada Boa, que são as principais rodovias, nas SCs. Olha uma curiosidade legal. Olha só, pessoal. SC e BR, que começa com o número 1, corta o estado na vertical. SCs e BRs que começam com o número 2, cortam o estado na horizontal. As que começam com o número 3, cortam o estado na diagonal. E as que começam com o número 4, pode ser em qualquer sentido.
As BRs que começam com o número 0 são porque vêm ou levam até o Distrito Federal, até Brasília. Mas, enfim, Leblon Regis não tem condição de cobrir a infraestrutura da sua malha, da sua malha interna, né? Que leva para as comunidades rurais, para as linhas locais. Então, o governador Jorginho fez o Estrada Boa Rural para recuperar, e hoje nós temos em qualidade boa ou ótima cerca de 70% das nossas rodovias em todo o estado de Santa Catarina, e para não deixar a comunidade rural desassistida, que é, por exemplo, a maioria em Leblon Regis, ele também fez o Estrada Boa Rural, que tem um foco nas estradas do interior. Pode pedir a próxima cidade. Tá bom, vamos lá. Eu quero ver se você sabe apontar Sangão no mapa. Sangão é no sul. Vamos ver onde é que tá aqui. Aqui, já achei. Ah, meu Deus, muito bom. Já pode votar na Ana para governadora. Vai, próximo. Eu quero que você aponte para mim no mapa Anitápolis. Anitápolis é bem pertinho de de Floripa, e é na região de Grande Florianópolis, inclusive. Cadê aqui? É na região da Grande... E nós temos uma ambulância entregue para Anitápolis, que foi um pedido do padre Pedro Paulo Alexandre, quando ele era da paróquia de lá. Lá tem um hospital bem pequenininho. Então foi a primeira emenda que eu entreguei em Anitápolis, na região da Grande Florianópolis, para uma ambulância. E depois entregamos mais. Então, olha só, o padre fazendo diferença lá. Hoje o padre está na região de Serraria. Próximo. Tem um assessor teu que não sei se mora ainda ou morava na cidade, que é Bocaina do Sul. Meu pai amado, Bocaina do Sul tá aqui perto, vamos achar. Não estou procurando. Perto da Piúna. Não tem recurso nosso em Bocaina do Sul. Não tem, mas enfim, né? Bocaina do Sul é uma cidade tão minúscula que eu tentei. Veja se tem recurso lá. Do quê? Não tem recurso em Bocaina do Sul. Vê quantos votos tem lá, Campos. 50 votos em Bocaina do Sul. Mas você que mora em Bocaina do Sul, não se sinta não representado. Na região de Bocaina do Sul tem 5 milhões de reais a deputada Ana, que é a região da Serra, não é, Campos? Isso. Fica perto ali de... É perto de Lages, entre Bom Retiro e Lages ali, né? Sabe por que eu tô perguntando tudo isso pra ti, Ana? Parece uma brincadeira, mas assim, ó, para você ter um mandato que seja efetivo, isso envolve uma coisa chamada construção política. Você já vai entender onde que eu vou chegar. A construção política, ela parte do quê? Da pessoa conhecer o local de trabalho dela, né? E eu digo isso por causa do seguinte... 23 votos em Bocaina do Sul. Vamos melhorar isso, hein, rapaziada? E aí, a gente tem um negócio bastante interessante, Ana, que é o seguinte, tá? Eu vejo que você não só conhece pela tua atividade parlamentar, mas também por causa da sua história aqui em Santa Catarina. E a gente observa uma coisa, né? A política... inclusive o poder eleitoral, ele parte de muita construção de chão, de sola de sapato, de pneu de carro, enfim, para você conseguir visitar esses locais. O seu trabalho, né, tem 195 municípios em Santa Catarina. Aí eu te pergunto, como é que alguém vem de outro estado aqui para Santa Catarina e resolve sentar na janelinha e falar, eu quero fazer isso, sendo que essa pessoa não sabe apontar Tijucas no mapa, escreve Camboriú com U, e acredita que Jardim Eldorado se emancipou da palhoça. Como é que eu faço uma situação dessa? Olha, quem tem que responder isso é o eleitor. Eu, como membro do PL 22, tenho o dever institucional de trabalhar pelo PL 22. Eu, Ana Campagnolo, tenho, a partir do momento... Acho que a convenção é em agosto. A partir do momento em que a convenção do PL disser assim, os nossos candidatos do PL são esses daqui, eu, Ana, já que você votou em mim, você me deu essa responsabilidade. Eu poderia ser uma pessoa livre, tá na minha casa tomando chá, mas você me deu a responsabilidade de estar vinculada a esse partido quando você votou em mim. Então, perfeito. A partir da convenção em agosto, eu, como deputada do PL, tenho o dever institucional de trabalhar pelo PL. Eu, Ana, tenho esse dever. O eleitor tem que fazer uma escolha livre e consciente. Ele não está amarrado a isso. Agora, uma coisa que eu quero falar sobre isso é o seguinte. Quando alguém é eleito, é a pessoa eleita que deve aos seus eleitores. Perfeito. Os eleitores não têm um dever de lealdade com o político que eles elegeram. É o político que tem. Isso é muito importante. Se nós perdermos essa concepção, nós estamos deixando de ser conservadores. Nenhum político pode cobrar lealdade de quem já votou nele. É o eleitor que cobra do político lealdade à pauta dos compromissos assumidos em campanha. E não é nem lealdade com você. Por exemplo, eu sou João e votei em Pedro.
Pedro não tem lealdade com o João, Pedro tem lealdade com os compromissos de campanha que ele diz, porque os próprios eleitores têm diversas opiniões entre si. Você imagina alguém como o Bolsonaro ou como o Lula, cada um deles tem 50 milhões de eleitores, são 50 milhões de opiniões. Se cada um desses eleitores achar que pode chegar para o presidente da República, para o governador, para o vereador, dizer você tem uma responsabilidade comigo, as coisas ficam difíceis, ficam um pouco republicanas. Porque aí às vezes aí começa a corrupção. Então, o compromisso que o político tem é com a pauta que ele assumiu, com o compromisso que saiu da boca dele durante o horário eleitoral. É por isso que o debate, enfrentamento de ideias, um político contra o outro, por exemplo, numa campanha ao Senado, numa campanha ao governo, numa campanha de presidenciáveis, o debate é imprescindível porque o cara fica numa situação de estresse, é obrigado a dizer quais são as concepções dele a respeito de saúde, educação, saneamento básico, pauta de costumes. Então, o político, quando você vota nele, ele não tem lealdade com a sua pessoa, ele tem lealdade com a pauta que ele verbalizou e fez com que você depositasse voto nele. Essa é a única forma de eu poder olhar para um político e dizer, esse político traiu ou não traiu a sua pauta. Então, nesse sentido, eu convido os eleitores, eu tenho guardado no meu gabinete, num quadrinho branco lá dentro da minha sala, o meu primeiro panfleto de campanha de 2018, que tem no verso dele escrito, sou contra e sou a favor. Eu desafio, é aberto, o gabinete 8 é aberto para qualquer um. Eu desafio qualquer cidadão que já votou em mim entrar lá e dizer a deputada Ana não está cumprindo esses sou contra e sou a favor. Ela não está sendo contra isso e não está sendo a favor disso. É nesse ponto que você verifica a lealdade de um político. A lealdade de um político é as pautas que o conduziram ao lugar de poder que ele ocupa. E não somente as pessoas. Agora, evidentemente que política partidária no Brasil não se faz sem lealdade partidária e sem lealdade entre as pessoas. Evidentemente. Mas qual é o limite dessa lealdade? Esses dias eu fui no programa do Iron Talks, que é bem estressante. Sim, o Felipe Sestaro. Meu Deus, me estressei naquela... Mas assim, Felipe, um beijo. Você é um querido. Mas assim, o contexto foi... Mas uma das perguntas que ele fez é qual foi o limite da lealdade. O ponto não é esse, qual é o limite da lealdade. A lealdade é o quê? A lealdade é o quê? Porque quando você... Por exemplo, quando o casal se casa, um homem e a mulher, eles têm lealdade com o quê? Um com o outro? Sim, mas é uma lealdade muito marginal. Porque a verdadeira lealdade do casal é com a família, com os filhos e com Deus. Perfeito. A verdadeira lealdade do político não é com o eleitor João, Maria e Pedro, mas com a pauta. Minha pauta é economia livre, pauta de costumes, moralizar o país. Se você falou que é isso, é com isso que é o teu compromisso, certo? É com o negócio que está fora da pessoa, porque pessoas mudam. Se você precisar trocar um senador por outro, que se troque. O que é importante é que quem senta na cadeira do Senado represente de fato o que um Senado precisa realizar, precisa entregar para o Estado. Então, eu não vou responder a tua pergunta, que eu sei que foi uma pergunta capciosa. Mas foi proposital. Mas eu vou responder essa pergunta dizendo o seguinte, minha lealdade partidária é uma coisa obrigatória, institucional. Se o político não tiver lealdade partidária com os nomes escolhidos pelo partido, ele corre riscos, né? Riscos eleitorais. Então, institucionalmente, a partir de agosto, eu tenho uma lealdade partidária a fazer cumprir. E vou fazer cumprir. Vou obedecer o que mandarem dentro do partido. Por isso que é importante também escolher o melhor partido. Eu acho que no contexto atual, o melhor partido para mim, neste momento, é o partido onde eu estou. Se eu achasse que fosse outro, eu teria saído. Então, eu tenho essa construção, tenho muito respeito pelo governador Jorginho, que é um excelente governador. O melhor governador das últimas décadas. O cara é muito bom mesmo. Sou muito fã do governador Jorginho. E ele também é o presidente do PL estadual. É o presidente da executiva do estado. Eu tenho um compromisso com ele, lealdade com ele, e os nomes que ele autorizar vão ser aqueles por quem eu vou ter que trabalhar, evidentemente. E uma coisa que tem que ficar muito esclarecido para o leitor também, Ana, é o seguinte... eu vejo muita gente assim, mas é o PL, Valdemar da Costa Neto, que não sei o quê, e tal. Gente, enquanto a esquerda tem a capacidade de criar partidos, aí eu vou falar, por exemplo, o cara deu um espirro, saiu o UP. Né? O cara bateu o carro na rua, saiu o PCO. A esquerda tem uma facilidade uma sistêmica tão bem articulada que eles conseguem criar partidos e fazer com que, por exemplo, um partido seja da questão da moradia e do identitarismo, o outro das pautas LGBTs, o outro do sindicato, o outro do trotskismo, que é o caso do PCO, e por aí vai. A esquerda consegue aglutinar isso. Só que o grande problema é que hoje, e aí tem uma coisa que tem que deixar muito claro, né? Primeiro que o partido, ele não é um fim político, ele é um meio de se fazer política. Mas, por outro lado, eu vejo que a direita
não entendeu isso ainda de uma forma muito clara, né? Que a gente precisa dos partidos, a gente precisa desses caciques, querendo ou não, e a gente precisa conseguir, da nossa forma, cavar espaço dentro da máquina que já está construída. Que até hoje, por exemplo, a Aliança, Bolsonaro tentou, não conseguiu. Vamos lembrar que o Aliança, se não me falha a memória, foi passada essa responsabilidade para Carla Zambelli, para o Admar Gonzaga e para a Karina Cufa. Eu não sei que no meu cérebro não é um Google, mas você vai pesquisar depois. Se foi isso mesmo, Carla Zambelli, Karina Cufa, Admar Gonzaga, estava na mão deles e não saiu. Eu só sei que o MBL, que eu já disse para vocês que eu não vou com a cara deles, que é desse tamanho aqui, tem um partido. E nós não temos. Alguma coisa não tá certa aí. Ah, mas você só reclama e não faz nada. Eu faço. A minha missão aqui no partido é cuidar do PL Mulher. Esse aqui é o PL Mulher, certo? Vamos mostrar aqui pro pessoal. Qual que é a minha missão dentro do partido? Porque a Ana fala de todo mundo. O pessoal vai falar, a Ana fala de todo mundo. O espaço é teu aqui, por fala favor, mal das pessoas. Não falo mal das pessoas, falo mal de atitudes, né? Então é o seguinte, e você, Ana, tá fazendo o que pelo partido? O partido onde eu estiver pode saber que tem um bom soldado. Eu sou hoje presidente do PL Mulher, do estado de Santa Catarina. Fui escolhida pela presidente Michele Bolsonaro, tá aqui a fotinho dela, que aliás, além de tudo, é linda, né? Elegantíssima. Bom, quando eu assumi o PL Mulher de Santa Catarina, o nosso PL Mulher estadual se tornou o primeiro do Brasil a ter uma cartilha fundamentada com referências bibliográficas, tá aqui, ó, referência bibliográfica para tudo que a gente fala, com referências bibliográficas, com estudos sobre quais são as nossas bandeiras, a defesa da vida, o combate à violência, à pedofilia e erotização, educação e saúde mental, participação livre e convicta da mulher e trabalho voluntário, tá tudo aqui. Nosso PL Mulher Estadual, então, sob a minha gestão aqui, ó, autoria e organização da Ana Campaiova, é o primeiro do Brasil a ter uma cartilha de valores. Para a mulher que chega no PL Mulher, eu sou do PL Mulher, mas sou abortista. Essa é a cartilha do PL Mulher. Não dá para você aqui não, amiga. Vai se filiar no PCO, no PSTU. Você vai lá para a tua turma do Satanás. Não é o teu lugar aqui. Então, no nosso PL tem uma cartilha institucional. Então, além disso, nós assumimos o PL Mulher com 30 diretórios. Hoje nós temos 160 diretórios e cada diretório tem 6 ou 7 mulheres. Então, nós temos mais de 1.500 mulheres em cargos políticos no diretório trabalhando pelo PL. Ou seja, são mulheres que na época da eleição vão pedir voto, vão trabalhar, vão organizar, vão ser mesárias, vão atuar nos municípios de Santa Catarina. São 295 municípios. Só mulheres nós temos 1.500 no mínimo do PL Mulher. Isso significa, numa média, que o nosso PL Mulher tem pelo menos 5 soldados para trabalhar pelo partido por cidade. Uma média. Maravilha. Além disso, nós temos 22 coordenadoras regionais. Santa Catarina é distribuída em 21 associações de municípios, se não me falha a memória. Por exemplo, a Murel, a MESC, a Monesc, a Ampla Norte. 21 associações de municípios, nós temos 22 coordenadoras, ou seja, cada região tem uma coordenadora. A Grande Florianópolis tem, eu acho que mais de uma. Nós temos, desde que eu assumi, 109 vereadoras eleitas, 7 vice-prefeitas, 14 prefeitas e 3 deputados federais. É claro que elas são responsáveis pelos seus mandatos, mas o PL Mulher faz a estrutura de base para que essas lideranças femininas se fortaleçam. Não que eu ache que mulher é melhor do que homem na política, mas a gente acha que sim, merecem ser incentivadas a participar e merecem ter um suporte. Os homens também merecem, evidentemente. Então, o que a Ana está falando que os outros têm que fazer? Por que ela não faz? Eu faço. No PL Mulher, eu posso entregar número, tabela, resultado, gráfico aqui para você ver o que você tem que fazer no seu departamento. Se você é do PL Jovem, é isso que você tem que fazer. Se você é da Executiva Municipal, é isso que você tem que fazer. Se você é vereador, tem que fazer na sua cidade. Se você é deputado estadual, tem que fazer na sua região. Se as pessoas realmente fizessem um trabalho... Sabe o que é um negócio que eu fico louca, o Bruno? É você vai na pizzaria, você é atendido pelo garçom. Ah, mas é só um garçom. Não é só um garçom. Seja um bom garçom. As pessoas vão perguntar seu nome e vão te agradecer no final. Seja lá o que for que foi dado para você fazer. Tipo, educar uma criança. Perfeito. Lavar uma louça. Pelo amor de Deus. Por que vai fazer mal feito? Faz bem feito esse negócio. Então, se todos nós que estamos na política, essas lideranças eleitas, deputados federais, estaduais, influenciadores, fizessem trabalho de base, nós teríamos vereadores, diretores de escolas, presidentes de APAI, presidente de Associação de Atendimento de Cuidados aos Autistas, as famílias atípicas, nós teríamos alguém nos Uber, alguém nos motoboy, alguém nos aplicativos de entrega, nas empresas, associações de empresas, associação empresarial, nós teríamos gente nossa espalhada. Então, que isso possa ser feito, isso que a gente faz pelo PL Mulher possa ser feito por todas as nossas lideranças políticas para mudarmos essa realidade.
Eu quero. A gente está quase chegando no final do podcast, tá? Brincando, já passou 1h10 minutos quase. Legal. Mas eu não posso deixar você sair daqui, Ana, sem fazer um contraponto contigo sobre algo que eu tenho visto, que eu tenho me deixado preocupado. Pode dizer. Que é o ataque a Santa Catarina, principalmente pelo governo federal. Por que eu falo isso? Um grande símbolo de Santa Catarina é a tainha. Uhum. Cara, não tem um catarinense que não goste de uma tainha ovada, enfim, que seja. E a gente tem um outro ponto, que é a linguiça Blumenau. São duas iguarias que só tem em Santa Catarina, embora possa ser pescado em outros lugares, feito em outros lugares, mas é um símbolo cultural de Santa Catarina. Estão querendo mudar a fórmula, porque é muito gorduroso. Sim, era de 40%, querem que reduza a gordura de 40% para 30%, de um produto artesanal que basicamente está incrustado aqui na cultura blumenauense da região, né? Exatamente. E aí a gente tem algumas coisas interessantes. Eu duvido, vou falar um negócio que eu duvido que você, esse filho da mãe aí, pegou na linguiça, mas não foi na de Blumenau. Porque se ele tivesse aqui e soubesse como o produtor artesanal blumenauense faz isso, eu duvido que esse cara passou um dia perto da linguiça Blumenau. E tem outro detalhe. Proibiram lá o Corqueza, que a minha esposa é de Indaial. Eu amo Corqueza. Mas eu sei onde comprar. Pode continuar proibindo. Sim. Vai ter o produtor lá que vai ser meio que o cara que vai vender no tráfico mesmo, né? Bom, daqui a pouco tá liberada a maconha e tá proibida a linguiça Blumenau. Você cuida, galera. E detalhe, né? John Stuart Mill já tinha muita razão quando ele falava que o Estado não pode intervir nem no bem do cidadão comum, né? Porque por causa disso nós estamos preocupados com a tua saúde, tem muita gordura. Daqui a pouco libera cannabis, né? Libera uma série de drogas, e aí você pergunta, tá tudo errado, né? Mas só finalizando, não quero ser prolixo na minha pergunta, Ana, o ponto é o seguinte, tá? O que tem acontecido para que esses símbolos de Santa Catarina serem tão atacados, principalmente pelo governo federal? Olha, existem alguns princípios conservadores. Aliás, eu acho que todos os princípios conservadores, de alguma forma, eles estão ancorados na tradição bíblica, ou no mínimo na tradição da Igreja Católica, ou na tradição cristã. E um dos documentos, dos princípios da tradição católica mais comentados aí é a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja estabelece um princípio chamado subsidiariedade, que é o seguinte: nada deve ser oferecido pelo público se puder ser oferecido pela iniciativa privada. Então, nenhum serviço ou produto deve ser protagonizado pelo público se ele pode ser resolvido no privado. Da mesma forma, nenhum problema político ou social deve ser resolvido em cima se ele pode ser resolvido embaixo. Nenhum problema deve ser resolvido em Brasília se ele pode ser resolvido na cidade. Esse princípio da subsidiariedade, por ser da doutrina social da Igreja, evidentemente é um princípio conservador, é um princípio cristão. Ele tem a ver com a atuação conservadora, deveria ter. E, obviamente, por esse motivo, a esquerda despreza todos os princípios conservadores, a esquerda despreza tudo que tem a ver com o cristianismo. Então, é óbvio que a esquerda despreza a subsidiariedade. Uma marca fundamental da atuação de esquerda é o interesse em centralizar o currículo, centralizar a saúde, centralizar o controle, centralizar tudo. Então, por isso que a esquerda é mais Brasília, menos cidade, menos Santa Catarina, e nós, conservadores, temos que ser mais Santa Catarina e menos Brasília. Mais Itajaí, menos Brasília. Mais Balneário Camboriú e menos Brasília. Então, este princípio da subsidiariedade está sendo desrespeitado pela esquerda porque faz parte da essência da esquerda ser centralizadora, centralizar o poder, centralizar o controle. Eu estava lendo semana passada um livro, recomendo, chamado A Sensibilidade Conservadora. E esse livro fala sobre a história da tradição americana, como que o conservadorismo americano, inclusive, é um pouco diferente do conservadorismo europeu. E uma das explicações que o autor dá, que agora me esqueci, mas o livro é azul, com a capa branca, título A Sensibilidade Conservadora, é que o conservadorismo nos Estados Unidos centra-se no pilar de que não é o que o Estado pode fazer, né? Não é o que o Estado deve assumir, mas é tudo que o Estado não deve fazer. O princípio da atuação conservadora americana é impedir o Estado de influenciar ou de intervir, exatamente como você falou, na vida do cidadão, a menos em caso de extrema necessidade. Então, o Estado realmente é muito útil quando entrega, por exemplo, infraestrutura.
Eu não sou a favor de extinguir o Estado, até porque, no fim das contas, se a proposta comunista é o fim do Estado, o fim da propriedade privada e o fim da família. Eu não acho que o Estado tem que ser extinto, não acho que o Estado tem que ser mínimo do mínimo, mas eu acho que o Estado está realmente muito inchado no Brasil. E que realmente não faz o menor sentido a gente gastar mais do que o Estado consegue arrecadar com tributos, considerando, inclusive, que o Brasil já recolhe 35% do PIB em tributos. Se você ter uma ideia, a Suíça recolhe 28%. Só que você vai lá na Suíça, transporte público de qualidade, tem bebedouro de água potável, e não só é potável, como o bebedouro é bonito no centro da cidade. Infraestrutura de primeira, atendimento, serviço de primeira, é um outro mundo, com apenas 28%. Não, claro, não vamos fazer comparações aqui, mas já fizemos, né? Agora já foi. Mas o ponto é claro que Santa Catarina representa uma ameaça para o projeto de esquerda para o Brasil, porque Santa Catarina é quase um país que deu certo. Se nós fôssemos um país, nós estaríamos entre os melhores do mundo, considerando inclusive taxa de desemprego, que é uma das menores. A gente tem praticamente empregabilidade plena. Quase não tem ninguém desempregado no Brasil. Temos a menor taxa de necessitados de assistência social e Bolsa Família do Brasil. E ainda sendo sugado por Brasília. E ainda sendo sugado. A gente mandou 140 bilhões de reais para Brasília e eles devolveram, em 2025, 4,5 bilhões. Tá? É um troço ridículo. Tá, mas enfim, o porquê que Santa Catarina é tão atacada? Primeiro, porque economicamente é um estado viável. E segundo, aqui nós temos um negócio que está se perdendo em boa parte do Brasil, que é cidades pequenas com índice de desenvolvimento alto, que são cidades seguras, que são cidades prósperas e com a cultura preservada. Por exemplo, a cultura austríaca, o colonizador tirolês, 100% preservada no município de Três Itilhas. Lindo, se você não conhece Três Itilhas. Você tem a cultura alemã, preservada em Blumenau. Você tem a cultura italiana, preservada em Nova Trento. E outras cidades também, estou só resumindo. Então, aqui a gente tem a história do colonizador sendo valorizada. Às vezes eu digo assim, aqui o cara tem mais orgulho da tradição italiana. Você vai, por exemplo, em Nova Trento, lá na festa da polenta lá de Nova Trento, que eles fazem aquela polenta gigante. É Nova Trento ou Nova Veneza? Aquela polenta enorme que eles fazem uma... Não, uma procura da polenta no negócio. Veja aí, pesquisa. Mas então, você vai lá, parece que os descendentes dos italianos que vivem aqui têm mais orgulho e apreço pela cultura italiana que quando você vai na Itália. É um negócio impressionante. O quanto eles hiperbolizam, o quanto eles valorizam isso. Né? Roupas típicas, trajes típicos, comida típica. O caso da linguiça Blumenau é uma cultura, uma tradição. Não é só uma tradição alimentar, é uma tradição cultural, né? O caso da tainha. Daí, quando você vem para a região litorânea de Santa Catarina, a gente tem muitos portugueses, tradição açoriana. Aqui, Florianópolis, por exemplo, um dos lugares mais lindos que eu mais amo ir em Florianópolis, se você não conhece também, conheça, é Santo Antônio de Lisboa. Lindo, Santo Antônio de Lisboa, né? Então a gente tem muita tradição portuguesa aqui e a tradição do pescador, do produtor rural, enfim, tudo isso está sendo atacado porque você não consegue destruir um povo, você não consegue destruir a civilização ocidental ou qualquer civilização se você não atacar 3 coisas: a religião, a língua e o território. Religião, língua e território. Nós já não temos posse do nosso território. Por causa de questões ambientais, o cidadão compra uma propriedade privada, compra um sítio, não pode trabalhar no sítio. As questões ambientais e indigenistas, você já não tem posse do seu território. Se você observar a quantidade de terras preservadas ou reservadas no Brasil, comparar com os Estados Unidos, com os outros países que nos criticam, como a França, é ridículo. Aqui tem mais área de preservação quase do que área sendo produzida. Tá? Então, o território... nós já perdemos a hegemonia sobre o nosso território por causa de pautas identitárias. A língua, os woke já estão tomando. Não só o woke porque está transformando a linguagem no sentido de trocar as palavras no pronome neutro, né, de aluno virar alune. Não só o pronome neutro. A língua, quando eu me refiro, é o uso das palavras. A esquerda controla o que as palavras significam. Né? Por exemplo, o uso da palavra poliamor para descrever o que na verdade é suruba é um negócio grave. Chamar de direito reprodutivo, o que na verdade é o assassinato de bebês. Então isso também é o controle da língua. Fora uma guerra semântica também. Perfeito. Fora a desvalorização da língua, né, que você não consegue, 30% dos brasileiros hoje não consegue ler um texto, ou seja, analfabeto funcional. E por fim a religião. A religião cristã está basicamente proibida no Brasil. Essa lei da misoginia proíbe você de expressar princípios morais centrais para o cristianismo. O cristianismo, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, trata a família como uma instituição divina. E essa família concebida desde os patriarcas
até o Novo Testamento, é uma família formada por um homem cabeça da casa, um homem com autoridade formal para educar os filhos, né, e para exercer a autoridade dentro da casa. Composto por uma mulher, um homem que se une a uma mulher e gera uma prole, né, e geram filhos, que são na Bíblia tratados como bênção, não como problema, não como escravidão, não como... enfim. Então, isso tudo está sendo atacado, a religião, a língua, o território. E evidentemente que Santa Catarina é o melhor do Brasil. Minas Gerais também é um ótimo estado, São Paulo também tem muita coisa boa, o Paraná muito bom também, mas assim, Santa Catarina, para mim, eu sou suspeita a falar, é imbatível. Então, prejudicar Santa Catarina é uma questão de revanche política para a esquerda. É tentar aniquilar o único celeiro de onde poderiam vir bons modelos de administração. Claro que aqui também existe corrupção, é claro que aqui existe bandidagem também, evidentemente, mas eu estou falando, nós inspiramos uma mudança para o país. Ana, estamos quase chegando no final, tá? Inclusive, teus assessores aí que já estão pedindo já para a gente já correr. Mas, vamos lá, rapidamente, você trouxe um presentinho para mim? Eu trouxe, assinei para a Cláudia também. Maravilha, para meus amigos Bruno e Cláudia e para Amanda quando crescer, né? Bruno, a gente sempre fala de política aqui, mas esse é meu primeiro livro de teologia. Fala sobre a incompatibilidade do feminismo, inclusive o primeiro capítulo é sobre o que é o feminismo, né? Explicando por que esse feminismo que é universal, que se aplica ao feminismo marxista, ao feminismo lésbico, feminismo negro, feminismo liberal, por que o feminismo em qualquer uma das suas vertentes é incompatível com a fé cristã. E a minha parte preferida do livro são os últimos 2 capítulos que falam sobre como Jesus Cristo reconduziu a mulher à posição de dignidade e de direitos humanos também, que se estendem no caso às crianças, aos órfãos, aos idosos, aos escravos. É como o cristianismo mudou a história da mulher. Cara, que legal. E só encerrando, né, tem um ponto fundamental. A pessoa que fala que o cristianismo é misógino, cara, o homem tem que morrer pela sua esposa e amá-la como Jesus amou a sua igreja. Como é que Jesus morreu? Na cruz. Exatamente. Então, sacrificou, entregou a própria vida pela igreja. Né? Cadê a misoginia aí, né? Exatamente. Na verdade, o cristianismo, em muitos sentidos, é absolutamente impressionante, mas historicamente e sociologicamente falando, é mais impressionante ainda. É o único sistema de poder onde o proponente do sistema de poder, que no caso é Jesus Cristo, que vem também representar Deus, Deus Pai, a Trindade, enfim, o proponente do poder fala sobre o poder como entrega e não como conquista. Jesus fala do poder como um exercício de dar-se para o liderado, entregar-se ao menor, o forte viver em decorrência do fraco, o forte cumprir o interesse do fraco. É o único modelo de poder, tanto que não é desse mundo, porque aqui não se opera dessa maneira. Em todo mundo, você vai olhar Império Assírio, Império Egípcio, absolutamente religiões militares. Em todas essas religiões, a conquista se dá pela força e pela manutenção da opressão pelo exercício de poder. Isso tanto politicamente quanto religiosamente falando. Só Jesus é que diz o mais forte tem que se entregar pelo mais fraco e assim é que funciona este reino. É um negócio absolutamente incompreensível para quem vive uma mentalidade materialista, evidentemente. Cara, que legal. Ó, diretor, só folga aqui rapidinho, tá? Que tá aqui, ó, o meu tá autografado, tá? Tá aqui. Iremos ler com muito carinho, com muita atenção. Inclusive, né, eu já fico feliz porque a minha filha Amanda tem uma professora que nem a Ana Campanholo. Ana, cara, eu tô muito agradecido pela tua presença aqui, tá muito feliz mesmo, que além de tudo, né, eu sei que você se tornou deputada estadual, mas eu te considero uma verdadeira amiga, não minha, da minha família, da minha esposa. Eu fico muito feliz por isso. Obrigado, viu? Manda um beijo pra Cláudia, um beijo pra Amanda. Olha só, o tempo passou, 10 anos que a gente se conhece, né? Verdade. Infelizmente, eu me tornei política. Você continua um cidadão respeitável. Fico feliz por isso. Eu tô de acordo com a vontade de Deus. Tá bom. Um beijo para toda a sua família. Que bom. A gente precisa de pessoas como você. Continue teu podcast. Eu já vim aqui vim outras vezes, né? E quero vir sempre. Cara, obrigado demais, Ana. E eu quero agradecer a você que assistiu esse podcast. Lembrando que o Conversa Bruta tem o patrocínio da Oficina Profissional, que é a plataforma de cursos profissionais com cursos na área de logística, representação comercial e gestão de vendas. Corre lá, www.oficinaprofissional.com.br, cursos a partir de R$60, você pode parcelar em até 12 vezes pela plataforma. Corre para ser meu aluno e obrigado por assistir até aqui o Conversa Bruta. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo podcast. Valeu!